Hoje eu li um texto que dizia mais ou menos assim: você relaxa em um ônibus mesmo sem saber quem é o motorista. Você relaxa em um avião mesmo sem saber quem é o piloto. Você relaxa em um navio mesmo sem saber quem é o capitão. Então, por que diabos você não relaxa, sabendo que Deus está controlando a sua vida? E o que esse texto tem a ver com o assunto de hoje? Porque eu vejo que tem muita gente que tem dúvidas, né? Tá, mas a gente faz a cocriação através do nosso consciente ou através do nosso subconsciente. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer um pouco essa dúvida, né, de vocês, que também já foi uma dúvida minha. E aqui entra a importância de soltar o controle. E se você é novo aqui no canal, muito prazer, eu sou a Mia. E aqui eu falo sobre autoconhecimento e espiritualidade. Se você gosta desses assuntos, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Lembrando que a minha agenda está aberta, eu ainda tenho alguns dias desse mês de abril para fazer consultas de radiestesia. Se você tiver interesse, eu vou deixar o contato aqui embaixo. E caso você tenha interesse em fazer subliminals personalizados também, é só entrar em contato aqui comigo no link que eu vou deixar aqui. E eu já trouxe aqui o livro do Neville, que eu vou me basear por ele para estar respondendo a vocês, né, sobre essa questão da cocriação consciente e subconsciente. Tem uma parte no livro que ele diz assim: se você sabe a sensação que você sentiria ao realizar o seu desejo, então, inversamente, você sabe qual objetivo realizar para sentir tal sensação. A instrução para orar acreditando que você já possui o que você pede é baseada no conhecimento da lei da transformação inversa. Se a realização da sua oração produz em você um sentimento definido ou um estado de consciência, então, inversamente, esse sentimento definido ou estado de consciência irá produzir a realização da sua oração. Porque todas as transformações de força são reversíveis. E por isso você sempre deve assumir o sentimento de ter o seu desejo realizado. E aqui ele dá um exemplo. Se um acontecimento físico pode produzir um estado psicológico, então um estado psicológico pode produzir um acontecimento físico. Se o efeito A pode ser produzido pela causa B, então, inversamente, o efeito B pode ser produzido pela causa A. Ou seja, o que isso quer dizer? Significa que se você está em um estado fisicamente, e esse estado é um estado ruim, do qual você quer mudar, você está numa escassez financeira, está com problema financeiro, está com problema na saúde, está com problema no relacionamento. Esse físico, ele afeta o teu psicológico também. Então, esse físico que te afeta, ele vai produzir um estado psicológico e vice-versa. Se você agir psicologicamente para alterar esse estado físico do qual você se encontra hoje, ou seja, você vai agir mentalmente, você vai mentalizar, vai sentir que você é uma nova pessoa, você tem essa nova identidade do qual você deseja ter na sua vida, essa nova personalidade, essa nova persona, né, o alter ego. Então, você incorpora isso na tua vida. Você se identifica com isso mentalmente, conscientemente, você escolhe isso para ser hoje, para aplicar isso no teu dia a dia. Fazendo isso, você altera o teu estado psicológico para daí sim influenciar e ser a causa para produzir no físico. Ou seja, você cria mentalmente para que a tua imaginação seja a causa para afetar aqui no teu físico. E aqui o Neville ele fala sobre a oração. A oração modifica e altera completamente as nossas concepções subconscientes. E uma mudança de concepção, ou seja, suposição, significa uma mudança de expressão. Então, quando uma afirmação atinge o subconsciente, ele apenas procede assumindo que ela é adequada e objetiva resultados que sejam coerentes com a premissa recebida. A oração, a arte de acreditar no que é negado pelos sentidos, lida quase que inteiramente com o subconsciente.
Através da oração, a impressão da realização do seu desejo é sugerida ao subconsciente, que, por sua vez, raciocinando dedutivamente, a expressará em sua natureza legítima. Aqui ele diz que quando a gente faz uma oração, a oração ela é feita basicamente com a intenção da gente atingir o nosso subconsciente. Ou seja, a gente burla os nossos sentidos, que é o nosso consciente. Nosso consciente são os nossos 5 sentidos. A gente ultrapassa esse limite para conseguir entrar, impressionar o nosso subconsciente, que são as nossas emoções. Calma que eu já vou explicar melhor isso para vocês conseguirem aplicar nas manifestações de vocês. A mente subconsciente é totalmente controlada através da sugestão. No momento quando você estiver orando, nenhum conflito pode existir em sua mente. Não se questione sobre o que você pode ou o que você não pode. Assuma o sentimento do seu desejo realizado e, pela lei universal da reversibilidade, você irá realizar o seu desejo. Ou seja, aqui ele fala que a gente não pode ter nenhum conflito mental quando a gente estiver mentalizando o nosso desejo, a nossa criação, né? Quando a gente visualiza, mentaliza ou verbaliza. E para isso acontecer, para não haver nenhuma interferência da nossa mente, né, sabotadora, a gente tem que aprender a unir o nosso consciente com o nosso subconsciente para conseguir fazer essa mentalização. E ele diz uma parte sobre isso. As orações não são feitas com sucesso a menos que haja um rapport entre as mentes consciente e subconsciente do orador. E isto só pode ser feito através da fé e imaginação. Para quem não sabe, rapport significa estabelecer uma relação, uma confiança, uma empatia. Essa palavra é muito usada na PNL, na programação neurolinguística. Então, a gente deve estabelecer essa relação, essa empatia do nosso consciente com o nosso subconsciente, porque os dois criam juntos. Nós somos co-criadores. Ou seja, a sua função é criar metade, 50% da cocriação é você quem faz. É a sua parte consciente. O resto dos 50% é com o universo, com Deus, com sei lá o que você acredita. E ele continua: imaginação e fé são as únicas faculdades da mente necessárias para a criação de condições objetivas. A fé é necessária para a realização de uma operação bem-sucedida pela lei da consciência é uma fé puramente subjetiva. E esta é alcançada mediante a eliminação de todas as oposições ativas por parte da mente objetiva do indivíduo. Aqui entra a questão do ponto zero, ou como eu gosto de chamar, estado de gnose, que é basicamente o quê? A gente vê muito desse estado também quando a gente medita, quando a gente alcança aquele estado meditativo do qual nenhum pensamento passa pela sua cabecinha. É nesse estado, nesse ponto zero, nesse estado de gnose, que a gente consegue se excluir desse mundo 3D, né? De tudo o que a gente está vendo, ouvindo com os nossos 5 sentidos. E a gente simplesmente existe, a gente simplesmente é, a gente simplesmente está ali em essência pura. A gente está praticamente em estado vegetativo nesse momento, né? O estado vegetativo da cocriação. Então, é nesse estado do qual você não é consciente de ser essa pessoa que tem CPF, que tem nome, mas sim você entra nesse estado do qual é uma folha em branco que você vai estar criando nesse momento a sua visualização, a sua manifestação do que você deseja. Então, você está com a mente vazia para criar os teus desejos nesse momento. É nesse estado que a gente consegue fazer o rapport entre o nosso consciente e o nosso subconsciente. Tá, mas Mia, como que eu faço isso? Você consegue entrar nesse estado, como eu já falei, através de uma meditação, né? Tem gente que demora mais tempo para conseguir chegar nesse ponto de não ter nenhum pensamento que venha e atrapalhe o seu momento, né? Então, você pode ouvir aquelas meditações guiadas, que também ajuda muito a alcançar esse estado, caso você seja iniciante na meditação,
Ou você pode ouvir os binaurais, que tem aqui no canal também. Você pode estar dando uma olhada. Os binaurais ajudam a você entrar abaixar, né, as suas ondas cerebrais e entrar nessa onda teta, que é essa onda que facilita, né, esse nosso processo de ter esse rapport entre o nosso consciente e o nosso subconsciente. A gente consegue acessar melhor o nosso subconsciente para criar. E os subliminals, né, que tem aqui no canal também, que eu coloco junto com os binaurais, com os hertz, enfim, são formas de você estar acessando, de estar conseguindo conciliar o teu consciente e subconsciente para dar esse rapport. Só para enfatizar aqui, você tem que estar com a mente vazia de boletos para pagar, de coisas que você precisa fazer, e nada disso pode interferir nesse momento da manifestação, da criação mental que você esteja fazendo. Porque quando você traz o mundo 3D, você está trazendo os sentimentos junto para essa tua manifestação, para essa tua cocriação. Então isso vai interferir, isso vai te atrapalhar. E aqui ele fala, não é o que você quer que você atrai. Você atrai aquilo que você acredita ser verdade. Portanto, entre no espírito dessas conversas mentais e dê a elas o mesmo grau de realidade que você dá a uma conversa por telefone. Quando você alcança esse estado de mente vazia para desenhar, né, e imaginar o teu desejo alcançado, você está num estado calmo, você está num estado receptivo. Você vai entender o que eu estou dizendo através desse vídeo quando você estiver praticando esse estado. Você vai estar conectado consigo mesmo. Você vai estar tão entretido nessa cena que você literalmente esquece que você está num corpo físico. Você volta para a realidade depois de imaginar tudo isso e parece que essa não é mais a tua realidade, porque você ficou lá no plano mental, né? No plano da criação. Então, já foi realizado. Que nem o Neville fala, a semente já foi plantada. Então, quando você alcança esse estado, você vai entender o que eu estou falando aqui. A aceitação do fim determina os meios. E nem a mais sábia das reflexões poderia elaborar meios mais eficazes do que aqueles que são determinados mediante a aceitação do fim. O mundo e tudo dentro dele é a consciência do homem condicionada de maneira objetiva. A consciência é a causa e também a substância de todo o mundo. Então é para a consciência que nós devemos nos voltar se quisermos descobrir o segredo da criação. Continuando, o consciente gera as ideias e ele impressiona essas ideias no subconsciente. O subconsciente as recebe e a elas dá forma e expressão. A partir desta lei, conceber primeiro uma ideia para depois impressioná-la no subconsciente, todas as coisas se desenvolvem através da consciência. E sem esta sequência, nada do que existe teria sido criado. O consciente impressiona o subconsciente, enquanto o subconsciente expressa tudo o que é impresso sobre ele. Ou seja, o controle do nosso subconsciente é através do controle das nossas ideias e dos nossos sentimentos. Então, a tua parte, os teus 50% que eu falei no começo do vídeo aqui, né? O nosso papel é fazer os nossos 50%. Os outros 50% é com o universo, com Deus, seja lá de novo o que você acredita. Então, nosso papel está no consciente. A gente seleciona o que a gente quer conscientemente através das nossas ideias e dos nossos sentimentos. Como que a gente manifesta conscientemente? Selecionando as nossas imagens, né, as nossas conversas internas, o nosso diálogo interno que a gente acredita sobre nós mesmos, por isso que isso envolve o nosso autoconceito, que eu sempre falo aqui para vocês. Então, quando você muda essas conversas internas, muda o que você acredita sobre você, sobre manifestação, você muda a tua visão, a tua percepção, os teus sentimentos diante aquilo que você deseja realizar, manifestar. Porque são os nossos sentimentos que dão significado às nossas emoções. Ou seja, através dos sentimentos que eu percebo e reflito sobre as emoções que eu sinto.
Então, se eu sinto uma emoção negativa sobre algum acontecimento ou aconteceu alguma coisa, quem vai processar isso conscientemente são os nossos sentimentos, é o nosso lado racional, é o nosso consciente. Por isso que as nossas conversas internas, nós temos que ser os nossos próprios terapeutas, porque quando a gente racionaliza um acontecimento, algum impacto emocional que a gente teve, que a gente não gostou e quer mudar isso, a gente faz através do nosso consciente, a gente toma consciência desse acontecimento e resolve ele racionalmente, racionalizando, mudando a perspectiva, mudando a nossa visão para uma visão melhor, porque existem várias percepções de se ver um acontecimento. A gente olha por uma percepção. Se a gente parar para analisar um acontecimento, tem várias formas de olhar para esse acontecimento. Então, a gente muda as nossas percepções, muda os nossos pontos de vista através de uma mudança de mentalidade, de uma mudança de visão, de percepção do mesmo acontecimento. As ideias são impressionadas no subconsciente por meio do sentimento. Nenhuma ideia pode ser impressionada no subconsciente até que ela seja sentida, porém, uma vez sentida, seja ela boa, má ou indiferente, ela deve ser expressa. Todo sentimento produz uma impressão subconsciente, e a menos que esta impressão seja contrabalanceada por um sentimento mais poderoso, de natureza oposta, ela deve ser expressa. O dominante entre os dois sentimentos será expresso. Lembra que eu falei antes, que o Neville falou no livro dele, que tanto um estado físico afeta o psicológico e vice-versa? Se a gente incorpora um estado psicológico, isso vai afetar o nosso físico também. Então, quando a gente se identifica com uma ideia que passa pela nossa cabeça, mesmo a gente não percebendo isso já impressiona o nosso subconsciente. Então, quando a gente consegue fazer o rapport, né, mental do consciente com o subconsciente, a gente consegue, digamos que, neutralizar para entrar nessa frequência, nessa mesma, no fluxo, digamos assim, da nossa cocriação, para conseguir alinhar e ter esse sentimento dominante, né, daquilo que a gente quer, e não o oposto, que nem o Neville falou no livro dele. Então, a gente consegue dar mais poder, a gente consegue trazer um maior foco, consciência, quando a gente consegue alcançar esse estado. E, gente, isso que eu estou falando é uma cocriação consciente. Você está fazendo isso conscientemente, você está agindo conscientemente. Na maior parte do nosso dia, a gente age inconscientemente. E se eu posso deixar uma dica aqui para vocês, né, que eu já passei por isso e eu sei que muita gente passa por isso também, por esse desafio, que é a questão de querer controlar tudo. Até hoje, para algumas coisas que eu quero manifestar, eu ainda me pego nessa questão do controle. A gente tem mania de querer controlar tudo. Só que, como eu falei para vocês, a nossa parte é 50%, a gente cocria 50%. O resto é com o universo, com Deus. Então, se você é aquela pessoa que já fez 1 milhão de técnicas e nada aconteceu até agora, o que eu sugiro para você? Faz só essa parte que eu falei de entrar nesse estado de gnoses, nesse estado de ponto zero, faça isso e depois solta. É você pensar nesse teu desejo quando vier esses pensamentos sobre ele, você pensar nele como se já está feito. O universo não é burro, né? Eu faço isso comigo. Quando vem o pensamento do meu desejo, eu já penso, tá, o universo não é burro, ele já sabe o que eu quero, eu já pedi, já tá feito. Então, eu vou dar um exemplo de como eu faço, né? Eu faço geralmente uma visualização antes de dormir e ao acordar, né? Totalizando 2 vezes no dia. Então, eu faço só essa mentalização, essa visualização na hora de meditar, né? Eu entro nesse ponto zero, nesse estado meditativo, e deu. Eu sigo o meu dia, esqueço desse meu desejo, eu foco nas coisas que tem para fazer, vou trabalhar, vou limpar a casa, vou correr, malhar, vou fazer tudo. Quando vier, se vier esses pensamentos do teu desejo, eu paro e penso, não, já tá feito, o universo não é burro, eu já entreguei. Eu acredito que
a fonte é muito mais inteligente do que eu, né? Então, não tem como a fonte ser burra, né? Ela sabe do que eu quero, eu já enviei o comando conscientemente, então a fonte sabe o que eu quero. Tá tudo certo, já tá feito. E eu ajo no meu dia a dia já sendo isso, sentindo que eu já sou isso. E muitas vezes eu também respondo, né, a esses pensamentos quando vem do meu desejo, seja pensamentos contrários ou não, pensamentos favoráveis mesmo, eu já penso, né? Eu já falo internamente para mim mesma. Ai, tanto faz, não interessa, não importa, tanto faz, já tá feito, eu já tô realizada. Tanto faz, não interessa, não importa. Essas três coisas, tanto faz, não interessa, não importa. Gente, isso é milagroso. Sério, sério, é milagroso. Tanto faz, não interessa, não importa. Tanto faz, já tá feito, o universo é inteligente, ele sabe do que eu quero. Isso é ótimo para as pessoas que são controladoras, tá? Você tem que largar a mão do controle. Solta esse controle que as coisas fluem melhor na tua vida. Você tem que aprender a confiar. Confiar é ter fé, é usar esse teu lado de fé que tá adormecido aí por conta do teu controle. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha te ajudado. Se gostou, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Um beijo, até o próximo vídeo e enjoy!